pastores devolvem o dízimo? Você acha? Claro que os pastores não devolvem o dízimo. Quer uma prova? Pois é. Se você fosse seguir os dízimos, uma lei mesmo, como eles explicam isso, só cobra 10%, mas nada de explicar dízimo. Para você ver como é o interesse, né, desses camaradas, né? Se o pastor ganha na sua igreja, ele ganha 30 mil reais, né? Vou botar um salário alto, como é que esse ganha isso mesmo? Eu vou tirar os 10%, é 3 mil, né? Só que é assim, aí você devolve para sua igreja. O pastor está dando dízimo aí? Ele está dando dízimo para sua própria igreja. O que tu acha? Ele está devolvendo o dízimo? Vai cair no mesmo poço, não vai? Aí o outro irmão fala, mas é um ato que ele está fazendo, beleza. Mas como diz a Bíblia, né? Que o dízimo era assim. Presta atenção. O povo dava o dízimo para os levitas davam para o sacerdote dava para o sumo sacerdote. O que você acha? O pastor tem que devolver o dízimo. Se for para seguir na regra da Bíblia mesmo, do dízimo, que eles não explicam direito, eles só falam dos 10%, o interesse desse é dar 10%. O pastor tem que devolver os 10% em outra igreja. Porque devolvendo na própria igreja dele, vai cair no bolso de quem? No próprio bolso dele. Então o pastor não devolve dízimo. Não existe devolver dízimo. Tu entendeu? Ele só explica 10%, que você tem que dar os 10%, que para não faltar mantimento e carrega botar no bolso. Eles não explicam nada bem pontuado, eles não falam que era alimento. Eles não pegam uma passagem bíblica para falar que agora é dinheiro. Não tem, não existe. Não existe. Tu entendeu? E vocês cada vez mais escravos. Mais escravo dos escravos e escravo do dízimo. Sendo que Deus não mandou você dar 10%, Deus não te pediu nada. Você não tem que devolver nada a Deus. Tu vai devolver o que a Deus? Nada vezes nada. Tu entendeu? Então o pastor, ele não devolve o dízimo. Porque ele come o próprio dízimo dele dentro da igreja. Tu entendeu? É um ato dele, mas ele está devolvendo? Sim. Mas está caindo aonde? Na própria igreja dele. Se ele for ensinar na regra do dízimo mesmo, como eles não ensinam, só fala dos 10%, e se não dá o dízimo é amaldiçoado, joga essa tática para enganar você. Se for, igual eu expliquei lá no começo, se for para seguir o dízimo mesmo, que é uma Bíblia diz, é assim, o povo dava o dízimo para os levitas passavam para o sacerdote passava para o sumo sacerdote. O que os pastores têm que fazer? Pegar o dízimo dele de 3 mil, que ganha 15 mil, 30 mil reais, e passar para outra igreja. Então ele não está devolvendo dízimo, ele está caindo no mesmo dízimo dentro da igreja dele. Olha só que engano. E vocês querem prova maior que o dízimo não existe, o dízimo. Os 10% na graça. Não tem como comprovar que o dízimo é em dinheiro na graça, não tem como comprovar que os 10% é para nós. Não existe. Não tem na Bíblia, não há nenhuma passagem bíblica que fala. Não há nenhuma norma de Cristo. Jesus falou que dentro entregar o dízimo ao hortelã faz parte, sim. Mas Jesus estava na lei. Ali é um texto que fala, é uma norma de Jesus. Não é uma norma. Não há nenhum texto que tenha uma norma, a ordem de Cristo que precisa dar os 10%. Não há nenhuma norma de Cristo que ele manda você dar os 10%. Quando Cristo fala, só tem essa passagem lá em Mateus 23. Quando Cristo fala, o que adianta dar o dízimo ao hortelã e esquecer das coisas principais? Deus dá uma ordem para dar o dízimo, sim. Mas não é uma norma ali, não é uma ordem de Cristo. E vocês cada vez mais enganados, vocês não conseguem entender.